Boa noite a todos. Vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Mateus, no capítulo 5 e versículo 12, que diz assim: alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Esse versículo fala para que a gente devia se alegrar, porque Deus ele vai nos dar uma grande recompensa no céu, que tá à nossa espera, né? Porque aqui fala sobre os profetas antigamente, eles eram perseguidos por pregar a palavra do Senhor, por falar do amor de Jesus. Então, assim, vocês hoje que pregam sobre o amor de Jesus, que falam sobre o amor de Deus, infelizmente, felizmente, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser julgado, a gente pode até ser morto. Então Jesus ele sempre nos alerta. Então quem lê a Bíblia já está ciente disso, já está ciente que você, a partir do momento que você começar a pregar a palavra, começar seja na rua, porque tem pessoas que pregam na rua e são o quê? Julgadas, são perseguidas, são xingadas. Então por estar falando do amor de Jesus. Então para você ver que Jesus ele fala também em Mateus que muitos serão odiados por causa do meu nome, que muitas pessoas serão odiadas por causa do nome de Jesus. Muitas pessoas vão odiar a gente por conta do nome de Jesus, por a gente escolher Jesus. Então assim, quem odeia a gente? O inimigo, né? O inimigo, ele vai ter os seus servos ali. O inimigo, ele tem os servos dele. O inimigo tem pessoas que servem a ele. Então ele vai usar essas pessoas que servem a ele para nos estabilizar, fazer com que a gente pare, que a gente fique com medo, vai nos perseguir, pode chegar a nos matar, tá? No final dos tempos vai haver umas perseguições, é claro. E nós vamos sim passar pelas perseguições, entendeu? Então a gente tem que se atentar a isso. Pode ser que eu não esteja lá nesse momento, né? Pode ser que eu já falei isso antes, mas ninguém sabe, então a gente tem que se preparar, entendeu? Porque o fim tá próximo, gente. Vem quem não quer. O fim tá próximo. Quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente dedica a nossa vida ao Senhor, a gente vai conseguir nos santificar mais ainda e vai conseguir não negar Jesus, né? Porque só será perseguido aqueles que não negam Jesus. Se você não negar Jesus, você vai ser morto, então você não vai ser mais perseguido. Então, quem vai ser perseguido é aquelas pessoas que não negam Jesus, entendeu? É claro que as pessoas que já aceitaram o anticristo não vai ser perseguida. Elas já entregaram suas almas ao diabo. Então, preste atenção que ainda vai ser a etapa final, é quando a gente for perseguido, quando o anticristo estiver aqui, a etapa final é isso. A gente só temos que passar por essa etapa para a gente alcançar a vida eterna. Então, a gente tem que se preparar agora, entendeu? Porque o tempo está próximo. E aqui fala para ele se alegrar, entendeu? Porque há uma grande recompensa. Há uma grande recompensa àqueles que não negaram Jesus, que morreram por amor de Jesus. Porque Jesus ele morreu pra gente, então a gente deve morrer por Jesus, mesmo que isso não pague o que Jesus fez, não chega nem no mínimo. Não chega nem no mínimo que Jesus fez por nós, que foi algo maior do que isso. Então a gente deve buscar essa atividade cada dia mais para que a gente venha morrer por Jesus. Se for possível, morra por Jesus. Se for possível, não negue Jesus para as pessoas. Não negue Jesus pro anticristo. Aceite Jesus em seu coração. Viva uma de santidade para quando o anticristo vier te fazer negar Jesus, você diga que eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus e eu morrerei com Jesus. Então, aí a gente vai morrer com Jesus em paz e vamos ressuscitar quando ele voltar. Então, a gente devemos nos santificar mais para que a gente não venha, né? Porque quando a carne está mais forte do que o espírito, infelizmente a gente vai ter medo. A carne vai ter medo, nossa reações, né, carnal, vai ter um medo ali, um pavor, e vamos acabar se entregando por todo medo. Por isso que a gente deve se certificar, para que a gente não venha ser enganado. Porque aqui fala que até os profetas foram perseguidos, que me dirá nós que não somos profetas, discípulos. Jesus escolheu os discípulos. Então assim, hoje Jesus ele nos escolhe todos os dias, quando a gente acorda, Jesus escolheu a gente para gente escolher ele. Então, mas gente, Jesus ele escolheu a dedo cada discípulo ali. Então, para pregar o evangelho, ele entregou a mensagem para as pessoas, para os discípulos entregar para nós hoje, atualmente. Então, imagine nós, quem somos nós, que estamos vivendo na pior época das gerações. Quanto mais o pecado multiplica, mais a maldade vai ver. Então, a gente vamos sempre ser perseguido. Então, a gente tem que se preparar espiritualmente para que a gente venha não negar Jesus, né? Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos.
Querido, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Que o Senhor venha me encher da tua presença, que eu venha te buscar, te adorar o seu nome. O Espírito Santo venha me determinar na tua palavra, para que a gente venha te buscar cada dia mais. E que a gente venha se arrepender do nosso pecado e todos os dias que o Senhor venha nos santificar e nos encher da tua presença todos os dias, para que a gente venha continuar lendo a tua palavra e viver na tua vontade. Que a gente venha renunciar às vontades carnais para viver a tua vontade. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão vendo essa oração no momento, que o Espírito Santo venha tocar pelo poder do Espírito Santo, que elas venham encontrar paz na tua palavra e na tua presença, e que elas venham, Senhor, cada dia mais viver santidade, e que o Espírito Santo venha visitar essas pessoas nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.